maio de 1992, o Brasil tomou conhecimento de uma série de denúncias contra o presidente Fernando Collor de Mello. A instalação de uma CPI para a apuração dos fatos e as decisões políticas a serem tomadas representavam um duro teste para a democracia e, é claro, para as lideranças políticas. O presidente do Senado era Mauro Benevides. O que o senhor lembra do senhor como presidente do Senado? Naquele momento eu me elegi com 80 votos, que foi realmente algo consagrador, representando, portanto, responsabilidades redobradas para que eu conduzisse esse poder, já na plenitude democrática, porque já estávamos no embalo da Carta Cidadã de 5 de outubro de 88, então tudo seria mais fácil na condução daquela gestão de 2 anos. Depois me transformei em líder da maioria no Senado, com a atividade subsequente, e aí, simultaneamente, participava do processo revisional já previsto por nós constituintes para 5 anos depois de promulgação da Carta. Mas nesse período aconteceu a crise do impeachment do ex-presidente Collor. É de competência exclusiva do Senado processar e julgar o presidente acusado de crime de responsabilidade. E toda a condução do processo deve ser feita pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, que na época era o ministro Sidney Sanches. O Senado foi transformado em tribunal. E presidia esse tribunal o grande jurista, presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Sidney Sanches. Havendo um número legal, declaro aberta a sessão destinada ao julgamento do excelentíssimo senhor presidente da República, doutor Fernando Afonso Collor de Mello. Na sessão conclusiva, em que se iriam apreciados dados relacionados com a atuação do ex-senador Fernando Collor, o advogado alagoano Moura Rocha, num documento lacônico, ele pediu autorização ao presidente Sidney Sanches para que ele não se dirigisse ao Sidney Sanches, ao ministro Sidney Sanches, mas se dirigisse a mim próprio, que estava ao lado dele. Aí citou meu nome na íntegra, Carlos Mauro Cabral Benevides. Excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional, levo ao conhecimento de Vossa Excelência que nesta data e por este instrumento renuncio ao mandato de presidente da República, para o qual fui eleito nos pleitos de 15 de novembro e 17 de dezembro de 89. Fez a coisa formalizada e leu a carta, segundo a qual o presidente Fernando Afonso Collor de Mello renunciava ao cargo de presidente da República. O ministro Sidney Sanches elegantemente permitiu que eu desse o despacho vocalizado àquele documento. Em função dele, convoquei o Congresso Nacional para o meio-dia, a fim de que, antecipado da publicação do Diário do Congresso, nós fizéssemos a reunião formal para tomar conhecimento da renúncia do presidente Fernando Collor de Mello. Ao meio-dia nós fizemos a reunião e, nesse momento, proclamamos a vacância do cargo e, então, convocamos para as 15h30 daquele dia a posse do vice-presidente, que já estava investido nas funções, mas sempre numa posição muito discreta, tanto assim que ele não permaneceu em palácio, ele ficou na vice-presidência, exercendo a presidência da República nesse interregno entre a assunção temporária e aquela que iria ocorrer definitivamente depois da manifestação do Congresso Nacional. Logo depois da decisão, que foi uma sessão rápida, eu fiz a comunicação ao meu fraterno amigo de saudosa memória, um homem público notável, Itamar Franco. Itamar, marquei a sua posse para as 15h30 de hoje. Ele então exclamou: mas como, Mauro Benevides, você ficou louco? Às 15h30, que tempo eu tenho de preparar o discurso? Então, quem dirige
tem que ter a perceptibilidade da reação que podia ocorrer aqui e ali. Então, convoquei a posse de Itamar, que aqui ele finalmente aqueceu e compareceu, fizemos breves improvisos rápidos, e aí então, às 16 horas, ou pouco antes disso, nós almoçávamos, o presidente Sidney Sanches e eu, na sala de autoridades ali da Câmara, e lá ficamos conversando só os dois, e remanesceu em nosso espírito, no meu sobretudo, qual seria o desdobramento, já que ele convocara, o presidente Sidney Sanches convocara o Senado para as 16 horas. E então, o que é que nós iríamos falar? Se o presidente Collor já havia renunciado. No meu entender, que expressei a ele mesmo, não teríamos mais nada a fazer. Mas como ele convocara a reunião, ele teria que ir lá para dizer, mas, surpreendentemente, houve uma insurgência do plenário para que se delongasse a sessão. Aí foi algo que me surpreendeu naquele momento. Acredito que deva também deixado atônito o próprio presidente, que é o Sidney Sanches. E aí então foram esses fatos mais recentes que eu não me dispenso de comentar, até porque as interpretações que surgiram a partir desse momento ainda hoje permanecem assim, induvidosamente admitidas por ou achando que houve um excesso na deliberação do Congresso, alcançando os direitos políticos do então presidente Fernando Collor de Mello. O senhor não esperava que o Senado cassasse o mandato do Collor? Por que o senhor achava que o Senado... Não, veio uma manifestação inusitada, surpreendente, com uma veemência bem maior do que qualquer mobilização outra que tivesse havido no Congresso. E então o Senado chegou àquele momento extremo de depois da renúncia do presidente direcionar as suas vistas e também suas providências e sua decisão para a cassação dos direitos políticos. O senhor votou como? Hein? O senhor votou? Não, eu estava na mesa com o presidente da casa. Recuperados seus direitos políticos, em 2006, Fernando Collor foi eleito senador pelo voto do povo de Alagoas. Por falta de provas, ele foi absolvido pelo Supremo Tribunal Federal da acusação de corrupção passiva. Senador, o governo Collor foi talvez o governo mais polêmico da história recente do Brasil, né? Especialmente com o ato inaugural do governo foi o confisco da poupança, que gerou uma grande, indignação no meio do povo e surpreendeu a todos. O senhor, como senador à época, como lembra aquele momento? Olha, realmente foi um impacto desnorteante para todo mundo. Até porque a adoção dessas providências já estavam preconcebidamente elucubradas pelo presidente Collor. Tanto assim que ele conseguiu que o presidente José Sarney indicasse os membros que integrariam a direção do Banco Central. E o diretor do Banco Central tem que ser aprovado pelo Senado Federal. E então nós nos antecipamos, o próprio presidente Sarney indicou os nomes por solicitação do depois presidente Collor, e nós então aprovamos realmente os membros do Banco Central. O que hoje se pressuporia que já estava todo engatilhado com a ministra Zélia Cardoso de Mello, aquilo que viria ocorrer, trazendo aquela desorientação e aquele impacto naquele momento. E houve aquele impacto, aquela indignação, aquela movimentação de setores da sociedade, daqueles que tinham as suas poupanças acumuladas. Realmente foi um grande instante que ele procurou depois explicar. Agora, nós colaboramos naquele instante, aprovando as indicações que ele formalizara dos dirigentes do Banco Central. O que significa que todo o modelo que passaria a vigorar já tinha sido engendrado perfeitamente pela equipe econômica, sobre o comando dele, que tinha em mira, sobretudo, conduzir o país para o primeiro mundo. No horizonte do Brasil. O senhor foi um personagem importante dentro do MDB, e o MDB foi um instrumento essencial no processo de democratização. O senhor também se referiu a Petrônio Portela,
Quando o presidente Geisel anunciou, através do Petrônio Portela, a abertura lenta e gradual, e o Petrônio, indiscutivelmente, é a grande figura, um grande articulador, nós integrávamos a mesa presidida por Petrônio Portela. O vice-presidente da mesa, Hernani do Amaral Peixoto, e eu, que era secretário da mesa do Senado Federal. Na Câmara havia um descompasso entre autênticos e moderados. E o presidente Ulisses Guimarães não conseguia, digamos, remover aqueles impasses que sempre eclodiam no momento das grandes decisões do partido. E então o Petrônio Portela entendeu de se arrimar no senador Amaral Peixoto, em mim, sabidamente, pelos vínculos diretos e pessoais que eu tinha, para a honra minha, com o grande presidente Ulisses Guimarães. E tudo que era conversado com Amaral Peixoto e comigo, evidentemente, eu me incumbia de repassar ao presidente Ulisses Guimarães. Às vezes ele tinha explosões com mais veemência, quando em determinado momento, não foi um momento de grande felicidade, ele qualificou o nosso presidente Ernesto Geisel, também de saudosa memória, como o Idi Amin Dada, o ditador de Uganda. Isso irritou profundamente o presidente. E foi preciso que o presidente Petrônio Portela intercedesse com todo o seu prestígio, com toda a sua força de convencimento, para evitar que o presidente Geisel explodisse naquele episódio que ocorreu. Foi o programa do PMDB, com a presença de Ulisses Guimarães, Franco Montoro, líder no Congresso Nacional, Alceu Colares, que era do PMDB na época, que já tinha o bipartidarismo, ia discorrer sobre política salarial, e Alencar Furtado, que era o líder da bancada na Câmara. Esse programa teve uma enorme repercussão na época. E isso irritou bastante o presidente Geisel, que se dispunha a uma retorção extremada, caçando mandatos. Mas, depois de delongada intercessão do Petrônio Portela, ele popou os 3 primeiros já mencionados, e o guante da cassação atingiu exatamente o líder Alencar Furtado. E foi um episódio lamentável que significou, de qualquer maneira, um retrocesso no processo de abertura política. Depois do intervalo, Mauro Benevides relembra episódios da Constituinte, o temperamento de Ulisses Guimarães e o conselho de uma velha raposa política, Tancredo Neves. Histórias Contadas volta daqui a pouco.